A entrevista da semana. E na nossa entrevista da semana, nesta sexta-feira, o nosso bate-papo é com a deputada estadual Janaína Riva. Ela é a única mulher eleita na 18ª legislatura na Assembleia de Mato Grosso. Janaína Riva é do PMDB e tem 27 anos de idade. Foi também a segunda parlamentar mais votada no último pleito, com 48.171 votos. Ela é uma das vozes da oposição na Assembleia Legislativa em detrimento ao governo Tax. O governo que vem enfrentando uma verdadeira queda de braço com os servidores de todas as áreas do Estado. E nesta queda de braço está o reajuste anual geral, que é o RGA. E a deputada vai nos falar um pouco sobre o seu posicionamento. Deputada, qual é a posição da senhora diante desse atual momento de gestão do Estado, frente a uma ameaça geral de greve dos servidores? Eu vejo com muita preocupação a atual situação do Estado de Mato Grosso. Eu vejo uma falta de diálogo e uma falta de entrosamento na equipe de governo, que está prejudicando muito o Estado de Mato Grosso. Nós estamos aí beirando uma greve totalmente desnecessária por falta de diálogo. Já enfrentamos outras greves, como a greve do Detran, também por falta de diálogo. Então, acho que o verdadeiro problema do governo é, na verdade, não se socializar com o restante dos poderes, podendo assim se viabilizar. Até porque é um governo que possui a maior bancada situacionista dentro da Assembleia, o que não dificultaria que passasse nenhum projeto ou qualquer que seja o objetivo do governo em proporcionar melhorias ou modificações nas leis do Estado de Mato Grosso. Então eu não consigo entender o porquê o governo não consegue se viabilizar, não consegue dialogar, não consegue ser de fato um governo democrático. Mas, deputada, o governo tem caixa para pagar o reajuste geral aos servidores sem ter que mexer nos repasses que ele faz para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para a Assembleia, enfim, outras ações que são desempenhadas? Bom, o governo teve um superávit só esse ano de aproximadamente 700 milhões. Chegam a falar em torno de 800 milhões de reais até agora. Então, é claro que existe caixa para fazer esses pagamentos. Eu entendo que o governo também tenha outras despesas. Então, em nenhum momento eu vi se opor ou a Assembleia, ou o Tribunal de Justiça, ou o Ministério Público, ou o Tribunal de Contas, em sentar em uma mesa redonda para conversar, porque caso haja a necessidade de se abrir mão de um pequeno valor ou de determinado valor para que se faça o pagamento do RGA, eu tenho certeza que nenhum destes que eu citei seria opositor a este projeto, até porque entende dessa importância. Nós não estamos falando em aumento salarial, nós estamos falando aqui em recomposição. Quer dizer, o feijão ficou mais caro, o combustível ficou mais caro, a escola está mais cara, a saúde está mais cara. Então, na verdade, é uma correção inflacionária daquilo que mudou de valor, e aí o salário tem este aumento que, na verdade, é somente uma recomposição. É só aquilo que passou a custar mais caro, que antes você conseguiria comprar com seu salário e agora você não consegue mais. Bom, mas uma das questões no passado criticadas pelo atual governo era que o Estado era um cabide de empregos. Tax também falava do inchaço na máquina pública. Mas esse inchaço permanece? O inchaço tão permanece que nós já estouramos a LRF, né? Nós já passamos aí de 100% do número de servidores públicos a que a LRF considera aí um número que seria já de um número emergencial. Então, nós já passamos esse número no governo do Estado. Para se ter uma ideia, esse número no Ministério Público e no Tribunal de Justiça, ele beira 86%. Então, o Estado realmente está inchado comparado aos outros poderes, e com esse inchaço, é lógico que fica inviabilizado aí e até dificulta o pagamento de folha salarial. Nós estamos correndo um risco no Estado de Mato Grosso que há muitos anos não se via, que é de o servidor público ter o seu salário atrasado. Deputada, agora falando da Operação Rêmora, que foi desencadeada há 2 semanas em Mato Grosso, que culminou num escândalo de quase 60 milhões de reais desviados da SEDUC. A senhora defendeu na tribuna da Assembleia a prisão
prisão do ex-secretário estadual Permínio Pinto. Por quê? Bom, na verdade, o que eu defendi é que se haja com coerência. Nós temos vários ex-secretários de governo presos, secretários de gestão, porque eram gestores de pastas onde havia direcionamento de licitação e haviam indícios de corrupção. Isso sem sequer que ainda tenham sido condenados, ainda não foram julgados, mas já estão presos. O secretário Permínio, ele é citado em 2 gravações e é citado por 2 empresários como se estivesse ciente daquilo que acontecia na secretaria. Então, a Operação Rêmora foi uma operação, inclusive, que o governo tentou dizer que era uma denúncia da Secretaria de Combate à Corrupção, e isso o GAECO já desmentiu, a iniciativa é do GAECO, o GAECO não recebeu nenhuma denúncia do governo do estado, o GAECO agiu de forma autônoma nesse sentido, e eu tenho a certeza que mais se aprofundando essas investigações, nós vamos chegar a muito mais nomes, e inclusive a comprovação do envolvimento do secretário. Porque é lógico que quando o secretário, se ele fosse simplesmente só citado por uma pessoa, o simples fato de ser citado, e a gente tem que respeitar aí o princípio da inocência. Agora, a partir do momento que um mais outro empresário venha dizer que o secretário possuía uma conta de 6 milhões de reais, que seria de uma licitação de Alta Floresta, que ele indicaria o vencedor, é lógico que isso aí precisa ser investigado com mais rigor. Você está na Continental, entrevista da semana. Hoje estamos recebendo a deputada Janaína Riva. Deputada, quero falar agora sobre saúde em Mato Grosso. Afinal, o governo não tem dinheiro para repassar aos hospitais do interior? Ou está faltando gestão para esses recursos? A senhora tem investigado se o Estado tem ou não condições de manter o compromisso com hospitais praticamente paralisados no Estado por falta ou atraso dos recursos? O governo tem enfrentado uma dificuldade na saúde e que eu também pessoalmente não consigo entender. O repasse da União, e eu requisitei esse mês mesmo para o Ministério da Saúde, ele foi feito já em 4 parcelas. Então vamos se dizer que se agora em maio não tivesse ainda feito, o governo federal estaria só com uma parcela inadimplente, mas com todas as outras adimplentes. São 4 parcelas que já foram pagas. Em contrapartida, o Estado está com 4 parcelas atrasadas ao município. Então, quer dizer, como que se justifica o Estado não dar conta de passar o dinheiro que a União já passou para o Estado para a saúde dos municípios? É uma coisa que, na minha opinião, não tem explicação. Isso também aconteceu no caso das ambulâncias, né? Não, as ambulâncias é a maior vergonha para a Assembleia Legislativa. A Assembleia reuniu-se os deputados, houveram vários embates acerca da devolução dos 20 milhões ao governo do Estado, mas todo mundo entendeu que o motivo era justo, porque era motivo de saúde, devolver-se esses 20 milhões. Acontece que na hora de devolver os 20 milhões, a Assembleia devolveu e até hoje o governo sequer licitou as ambulâncias. E aí fica um confronto de informações. Para você ter uma ideia, eu entrei em contato com o secretário há cerca de 3 meses atrás e ele me disse que as ambulâncias estavam sendo customizadas. Essas ambulâncias nem compradas foram. Então isso é uma vergonha. O Estado se apossou de um dinheiro da Assembleia e não devolveu o dinheiro para a sociedade em forma das ambulâncias, que era um combinado, e não dá explicação nenhuma de quando isso vai acontecer, como vai ser feito. Então é difícil realmente você lidar com um Estado como esse. É um Estado que se diz legalista, mas não cumpre aquilo que está na lei. Deputada, a senhora disse recentemente em matéria publicada no Estado que o governo tem muitos gastos supérfluos, entre eles a própria mídia estadual. Vimos aí ontem uma decisão da Justiça em travar uma licitação que o governo pretendia gastar aí 70 milhões com a mídia somente em 2016, o dobro do último ano do antigo governo Silval Barbosa. O que é possível cortar para garantir os repasses para a saúde, para os servidores e também para a educação, deputada? Olha, na minha opinião, deveria inclusive ser proibido gastos, como por exemplo gastos com comunicação, com consultorias, alguns gastos que são considerados supérfluos, não porque não são importantes, mas porque em um momento de crise que o Estado não consegue gerir a saúde, gerir a educação, acabam se tornando sim supérfluos. Quer dizer, como o Estado gasta 70 milhões
com comunicação e não consegue abastecer a farmácia de alto custo. Então foi pensando nisso que na época eu coloquei uma emenda à LDO e eu direcionei 3 milhões de reais que eram para a farmácia de alto custo, para essas pessoas que não conseguem adquirir medicação, e realmente foi vetada pela bancada do governo. Nisso eu esperava que o governo fosse ter condição de adquirir esses remédios independentes dessa emenda. Acontece que o que aconteceu foi ao contrário. O governo não consegue abastecer as farmácias. Pasmem, o governo tem aí um serviço de entrega de medicamentos em casa que custa 70 mil por mês, que é feito por motocicletas, mas que não tem remédio para entregar. Isso sendo que o governo federal já repassou 2,5 milhões só esse ano para adquirir medicação de alto custo. Então, a saúde, ela sem dúvida nenhuma, ela não vem sendo tratada com prioridade. Essa questão de falta de remédio é uma vergonha. Os hospitais filantrópicos estão também sendo deixados às coxas. A questão das APAES, que tem direito a 10% do Fundo de Erradicação à Pobreza, que isso seria aproximadamente 14 milhões por ano. O governo desvia esse recurso da PAI, esse recurso não chega na PAI, inclusive foi denunciado pelo deputado Zeca Viana ao Ministério Público. Então são preocupações que eu tenho, que eu acredito que prejudicam em muito o desenvolvimento do estado de Mato Grosso, principalmente aqueles que mais precisam, que é a população carente do nosso estado. E só para a gente concluir, deputada, qual é a solução que a senhora apresenta para esse dilema da saúde, da falta de recurso, da choradeira que a gente ouve toda semana, embora saibamos que temos um estado que é o maior produtor de grãos, o maior produtor de carnes no Brasil e que, segundo economistas, tem sido uma ilha de prosperidade nesse país? Olha, uma das soluções, eu até participo aqui da frente que taxaria aqui em Mato Grosso o agronegócio. A gente deixa de arrecadar hoje 4 bilhões de reais com a Lei Candir. E aí o que acontece? Você vê o empresário do agronegócio ficando cada vez mais rico e o nosso estado, infelizmente, ficando cada vez mais dividido, cada vez mais pobre, né? Nós temos aí extremos em Mato Grosso, nós temos uma das cidades mais ricas do país e temos também as cidades mais pobres do país. Então essa é uma grande preocupação. Eu acho que a gente tem que taxar a soja. Da mesma forma, o governo apresentou agora na Assembleia o projeto do Refis, exonerando de juros, multas e taxas as dívidas dos empresários com o governo do estado e parcelando em 24 vezes. Como que nós vamos isentar de pagar taxas, juros e multas aqueles que têm condição de fazer e nós não conseguimos sequer atender o povo que não tem o que comer no nosso estado? Então, o estado tem sim formas de se recuperar. Se o estado colocar o Detran para funcionar de verdade, o Detran que hoje arrecada 1.700.000 por dia, tem condição de arrecadar 3 milhões por dia se ele tiver equipe para isso. Então não há nem que se preocupar com os servidores. Ah, deputada, mas a LRF está estourada. Está estourada, mas o Detran é órgão de segurança pública, não consta na LRF. O pagamento do RGA também não computa-se na LRF. Então nós temos várias alternativas que o governo, se sentasse com a Assembleia, eu não tenho dúvida nenhuma que o governo não gosta de fazer dessa forma. É um governo que age de forma independente, autoritária. Aí eu não tenho dúvida nenhuma de que daqui sairiam muitas soluções boas para o desenvolvimento do estado. Deputada, nós agradecemos imensamente a sua participação aqui na nossa rede de rádios e deixamos o espaço aberto para, assim que tiver novidades, sempre nos manter informados. Mais uma vez, agradecemos a participação da deputada estadual Janaína Riva. Eu que tenho a agradecer a todas as rádios de Mato Grosso pela atenção. Eu acho importantíssimo esse trabalho que as rádios fazem em levar à população mato-grossense o trabalho não só do parlamento, mas também a situação real de Mato Grosso. Infelizmente, hoje nós vivemos em um estado que ele é rico só no papel e que na hora de funcionar, ele não consegue atender sua população. E eu me coloco à disposição na Assembleia Legislativa para receber reivindicações, para receber sugestões. A maioria das coisas e dos projetos, das minhas falas, vem das redes sociais. Eu tenho o meu Instagram, que é Janaína Riva, eu tenho meu Facebook, que é Janaína Riva MT, o meu site www.janainarivamt.com.br, que é a forma que você tem, Mato Grossense, de estar em contato direto comigo para a gente poder colocar em prática aqui na Assembleia Legislativa formas de melhorar e de recuperar o estado de Mato Grosso, que hoje, infelizmente, está doente.
E com a entrevista da semana, falando abertamente, sem censura, aqui no Giro Continental com a deputada Janaína Riva, nós encerramos, portanto, mais uma edição do Giro Continental. A você, uma boa semana. A seguir, você continua com a programação da sua rádio e com as notícias da sua cidade. Bom final de semana e até a próxima sexta-feira aqui no Giro Continental. Você ouviu Giro Continental. De volta na próxima semana com as principais notícias de Mato Grosso.